Fala galera, boa noite. Olha só, já aqui prontinho para a gravação do podcast. E foi um podcast que ele é uma surpresa para quem? Para os donos do podcast. E uma honra estar aqui. Eles estão completando 1 ano de podcast e é o NRV.podcast. Negócios, resenha e verdades. O que será que vai sair aqui? Tô aqui, ó, ali, ó, Thiago e a Natália, prontinhos aqui. E para quem está me acompanhando, você que está aí, quer entender um pouquinho mais disso, vai lá no Instagram agora, que vai ser transmitido no Instagram deles, em primeira mão, nrv.podcast. Esperando vocês lá, ó. Vem, galera, esperamos vocês. Pode colocar umas perguntas? Pode deve. colocar. Pode interagir. É a hora de vocês tirarem as verdades. Aproveita. Você acompanha no seu, tá, Bru? E vai falando se tiver pergunta. Deixa eu colocar aqui. Ô, louco, hein? Vai falar de... O patrocinador não, né? Não? Não, falar oi pro pessoal do Instagram. Isso aí é água, tem suco de laranja aqui, tá, Emerson? Tá. Acho que eu não gravei nenhum vídeo. Eu só fiz esse primeiro. Que eu vi aqui, acho que a Ani gravou. Ah, foi a Jaque. Isso, a Jaque gravou. Vocês vão gravar depois, né? Aí Não, eu vai pego- ter gravado. Eu pego uns cortezinhos aí depois. Também A gente vai libera, gravar. eu te libero ele cru se você quiser. Porque Não eu vou problema. editar algumas coisas, tá? Colocar nomes, essas coisas, mas eu te libero Vou ele deixar cru. gravando aqui também, senão vai tampar... Não, tranquilo. Não. A gente... Eu libero Eu pra só você subir. inteirinho. Depois do chororô, todo mundo recuperado? Todo mundo meio Tamo pronto pra recuperado. próxima. É isso aí, bora. Ela é tão forte que até pra chorar ela se segurou. Verdade, cara. Não, mas eu tava ali de lado ali, ó. A única hora que ela não se aguentou, ela veio parar com a cadeira aqui. Não, eu não tava. Eu queria deixar ele no foco. Eu tava... Pode usar a canequinha, né? Pode, é fazer sua, a inclusive. propaganda. Puxou aqui. Vamos lá, gente. Vamos. Peraí, tá tudo bem aqui? Porque eu mexi no... Tudo certinho. Aqui também, ó, já tá ok. Já tá bem testado já, né? Já tá bem testado. Tem que dar uma secada neles, pra falar a verdade. Você chorou no podcast do Vando? Se eu chorei? Aquela hora que ele contou da mulher que morreu? Não. Eu fiquei triste. Você ficou... Eu fiquei triste. Não. Então, vamos lá? Vamos. Vai começar com a foto? Então vamos lá. Começando a gravação. Começando a gravação aí. 3, 2. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Negócios, Resenha e Verdades. O podcast que a gente prepara com muito carinho para vocês que são empreendedores ou que querem ser empreendedores e vêm aqui tirar umas dicas, ou então que tá aqui só para dar risada mesmo, que a gente sempre dá muita risada. Aqui ao meu lado, Thiago. Tudo bem, minha amiga? Boa noite. Boa noite. Bom dia, não sei quem tá. O pessoal do Instagram que a gente tá ao vivo hoje, Ah, hein? verdade. Hoje tem uma novidade. Hoje a gente tá ao vivo no Instagram, Tá. porque a pessoa que a gente convidou hoje, ela é incrível. E a gente falou, gente, a gente tem que dar essa palhinha pra quem conseguir acompanhar. Depois ele vai subir no YouTube. Depois vai e no tal. YouTube, mas não vai ser, não vai dar pra ele responder ao vivo. Então aqui a gente também preparou isso, porque a gente foi pego de surpresa. Hoje teve muita surpresa pra gente, Tem. né? Depois vocês vão ficar sabendo nos É. bastidores. Nos bastidores, não. Vocês vão ficar sabendo do um episódio que rolou aqui. E essa pessoa que tá aqui, ele vai se apresentar, mas assim, é uma honra, acho que pra gente, poder ter uma pessoa do tamanho dele aqui, do peso dele, não que os outros não sejam, mas que a gente quer aprender muito com ele. Inclusive, eu já quero ir pro próximo curso que ele vai falar aqui A também. gente já tá estudando aqui Já o tô próximo curso estudando, dele. exatamente. Então, gente, pessoal do Instagram, boa noite, espero que vocês gostem, mandem pergunta, curte aí, manda pra amigo e vamos ver quem é o nosso convidado de hoje, né? Vamos lá. Por favor, apresente-se. Gente, boa noite. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Quando eu fui convidado para estar nesse podcast, foi só fazer um ajuste na agenda, porque é uma honra poder compartilhar. Falar de negócios, falar de resenha e verdades é algo legal, né? Agora, você falou uma coisa, né?
o tamanho dele e o peso, eu fiquei pensando, se é por causa de 1,92 m, eu por quase 100 quilos, né? Mas a gente vai entender Não, muito não foi sobre por causa isso aqui, disso, né? não. Tô Não foi brincando, tão tô verdadeiro assim, né? Brincadeira. Tô brincando. É uma honra estar aqui, uma honra poder falar disso hoje, cuidando de pessoas e empresas aí há mais de 24 anos. Eu acho que dá pra gente trocar bastante ideia sobre isso e quanto é importante para quem tá nos assistindo e principalmente para quem tem alguma dúvida do que fazer, né? É bom a gente falar a verdade. Verdade. Eu gosto muito disso. É verdade. A gente gosta de fofoca também, resenha, então nessa sua jornada aí, se tiver alguma história, pode compartilhar também. Ixi, Não precisa, não precisa nem falar o nome da pessoa. A gente gosta da fofoca, mas não precisa trazer o santo, não. Tá bom. Mas, gente, a gente tava ali no bastidor conversando um pouco, né, Emerson? Primeiro, obrigado por você estar aqui, Bom, tá? Espero que você goste. Sim. A Já Natália tô gostando. A Natália é um pouquinho xarope, mas até o final do episódio você vai entender acostumando com ela. Mas eu tava comentando com você no bastidor assim, eu gosto muito da linguagem que você passa pro seu público. Uhum. E bate um pouco com a linguagem que eu e a Natália gosta e o que a gente quer passar no nosso podcast, né? Que é assim, não é tanto só como que o Emerson tá aqui, né? Como ele chegou até onde você chegou, mas o processo que foi feito. Então a gente gosta de entender o processo do empreendedor. E eu queria que você compartilhasse como foi o seu processo para chegar nessa jornada. E queria também que você contasse alguns casos de algumas empresas que você mudou, empresários. Eu acho que queria que você compartilhasse um pouco isso. Primeiro, falar o que você faz, né? Não sei se tem alguém que não te conhece, mas deve ter. Deve estar cheio. Deve estar cheio. Tem muita gente de sorte, né? cara, que ainda não me conhece. Bom, um pouco do que eu faço, né? Eu trabalho hoje há 24 anos com desenvolvimento humano e empresarial, tá? Sou especialista em neurociência, o que significa várias ciências que cuidam da mente humana, né? E antes disso, eu trabalhei por 17 anos no mundo corporativo, na General Motors, uma divisão dela chamada Delphi, né? Que eu trabalhava com a parte elétrica dos veículos. Vivenciei uma carreira ali de alguns anos e depois, o que fez eu fazer essa transição de carreira foi viver um treinamento de um final de semana para lidar com as emoções. Fui convidado por um primo meu, cara, quero que você vá no treinamento que eu fiz, é maravilhoso, é a tua cara. Falei, vou, nunca neguei. E fui para esse treinamento. Só que eu não imaginei que eu ia chorar tanto, que eu ia mexer com tantas coisas e, o principal, que eu ia romper o maior medo da minha vida. Eu fiz esse treinamento perto dos 30 anos e até ali eu tinha medo do meu pai. Um medo muito grande, assim. Meu pai nunca me deu um tapa na bunda, e eu conto essa história, quem me conhece já talvez tenha ouvido isso, mas eu tinha muito medo. Se eu tivesse que fazer uma viagem com os amigos, eu falava, cara, o que meu pai vai pensar? Se eu tivesse que trocar de carro, eu trabalhava numa montadora. Ai, o que eles vão pensar? O que meu pai vai pensar? E era sempre isso. Isso me incomodava. Só que o que eu pensava? Eu nasci assim, eu cresci assim e você assim pelo jeito do meu pai. Tipo Gabriela, né? Sim. Só que eu entendi que não. Aquilo ali foi aprendido um dia. E foi aprendido quando eu estava na barriga da minha mãe. Dentro desse treinamento eu entendi. Em uma dinâmica que hoje eu entrego em treinamentos, onde eu faço as pessoas se lembrarem e viverem, inclusive, da vida intrauterina, porque desde lá existem memórias. Caramba. Eu entendi o que aconteceu. Era uma conversa do meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó maternos. Eu era o primeiro filho e seria o primeiro neto deles. O meu avô virou nessa conversa e falou, ei, meu neto tá chegando, hein, Sidney? Vou ensinar um monte de coisas pra ele. E meu pai virou pra ele e falou assim, não, seu Pedro, o filho é meu. Durante a vida inteira, quem vai dizer o que ele faz ou não, sou eu. Meu Deus! Hoje eu entendo. Uma conversa em família. Né? O pai falou, Exatamente. meu filho, eu vou entender, eu vou explicar o que ele faz. Só que qual o significado que eu dei na barriga da minha mãe? A vida inteira eu dependo da validação do meu pai. Quando eu me lembrei disso ali, e é uma lembrança, eu chorava, né? E aí aquilo lá mudou o significado. E eu falei, cara, eu quero entender o que acontece com a minha mente. E aí daí mergulhei a estudar e hoje faço isso. Já passaram mais de 130 mil pessoas por treinamentos comigo. Em mais de 16 países também. Hoje, desde 2022, eu levo a formação, uma das formações que eu dou, que é em programação neurolinguística, para os Estados Unidos. Já foram 6 turmas lá, em cidades diferentes. E uma base principal, Atlanta, ali, onde acontecem mais coisas. Então, eu tenho a honra de fazer isso e seguir por esse legado aí. Gente, Poxa, que incrível. legal, né? A gente já ouviu, né? A gente conversa bastante sobre esse tipo de coisa aqui. Às vezes as pessoas não querem descobrir o que aconteceu na vida delas e elas não conseguem ultrapassar barreiras, né? E às vezes, quando você
surge emerge uma lembrança, uma memória, alguma coisa, você fala, poxa, é só tratar, né? E é simples, viu? O problema é isso que você falou, Natália. As pessoas têm medo disso. Mas E não aí sabem o que pode vir, né? Então, mas eu falo abertamente para as pessoas. Não vai vir nada do que você não viveu. Sabe? As pessoas têm medo. Ai, mas o que eu vou acessar? O que eu vou lembrar? Você só vai lembrar o que você viveu. Eles falam da gavetinha, né? Eu vou mexer naquela gaveta fechada. E você não queria abrir aquela gaveta. Mas aquela gaveta pode ser muito importante pro seu futuro, né? Aquela gaveta que tá fechada pode ter a chave que abre a prisão que você se trancou. Exatamente. Caramba. Então. Porque é o que todo mundo fala, né? Não, eu não vou no psicólogo porque ele vai pedir que eu comece a lembrar da barriga da minha mãe. Vou ter que reviver, né? Então, eu ainda não entendo isso, tá? Eu estudo muito as pessoas, mas eu não entendo. Qual é o medo de reviver o que viveu já? Porque assim, eu vivi coisas que doeram. Eu também. Então, eu não vou voltar pra lá. E isso eu deixo muito claro para as pessoas. Ninguém volta pra lá. Não tem essa máquina do tempo. Mas eu vou lembrar, eu vou acessar a lembrança daquilo. E quando eu acesso a lembrança, inevitavelmente eu dou um significado melhor. Porque assim, se vocês, qualquer um de vocês, voltasse 1 ano atrás, vocês fariam a mesma coisa que você fez nesse último ano? Igualzinho? Não. Um monte de coisa mudaria. Um monte de coisa mudaria. Pra pior? Você faria pra pior? Não. Acho que não, né? Não, ninguém faria pra pior. Então, quando você revisita uma memória, o significado sempre vai ser melhor. Então não dá pra ter medo. E eu Só acho que as pessoas têm um tabu sobre isso, gente. E eu acho que você tá num momento diferente, você tá muito mais maduro e Sem você dúvida. consegue enxergar aquilo de outra maneira também, Sem né? Eu tenho mais medo de saber o futuro do que olhar pra trás. E o futuro ninguém vai saber. Não dá, né? Esse é outro ponto, né? Então. Porque Só que as pessoas não querem olhar pro que elas podem e fica viajando no que não consegue, que é o futuro. Exatamente. E aí não sai do lugar. Exatamente. No negócio, na vida pessoal e por aí vai. E depois que você descobriu isso, que você saiu e montou sua mentoria, coach, não sei que nome que você passa isso, como foi a primeira turma ou as primeiras pessoas? Como foi isso daí, essa experiência? Quando eu fui convidado para trabalhar, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu deixei bem claro. Falei, cara, eu gostei muito disso. E Tá. aí era um instituto, eles falaram, você quer trabalhar com a gente? Tem um processo para você aprender dentro dos treinamentos. Desde a primeira turma que eu entrei, sempre foi com muita atenção e muito cuidado com o ser humano. Isso é uma característica minha. Porque tem muita gente, pode falar a verdade? Pode. Pode. Falar? Pode. Pode. Falar a verdade. Que só entrega por número. Eu entrego pela diferença na vida das pessoas. Entendi. Porque fazer número é importante para algumas coisas, mas cuidar do ser humano é o que poucos cuidam. E tem muita gente que vai fazer algumas coisas com as pessoas dentro de um treinamento, dentro de qualquer coisa, cutuca a ferida, porque é fácil de fazer, e deixa sangrando, entendeu? Qual é a minha diferença quando eu escolhi fazer isso? É que se eu cutucar a ferida e eu não tenho dó para isso, tá? Vou fundo mesmo. Eu não trabalho com treinamento raso, meu treinamento ele vai profundo nas mudanças. É colocar ali o ponto para fazer a mudança dentro disso. Porque o que eu penso é o seguinte, já é tão difícil a pessoa confiar. Quando ela confia, você vai lá e deixa a ferida aberta. Abandona. Eu acho uma puta sacanagem, cara. Sabe? Um desrespeito com o ser humano. E quando eu escolhi fazer isso, eu não escolhi porque eu não tinha opção na minha vida. Porque eu fui mandado embora de um emprego. Quando eu fui pedir para sair, eles não quiseram que eu saísse. Porque eu havia transformado um ambiente de uma engenharia com essas ferramentas. Porque por 7 anos eu trabalhei em conjunto. Por 7 anos eu trabalhei com... Porque se somar as idades, 17 anos mais 24, vai passar da minha, né? Dos 52 anos que eu tenho, né? Não, e isso eu achei incrível, ele tem 52 anos. É. Ele parece mais novo que a gente rodou sem óleo, viu? É que É o asfalto tava melhorzinho, mas não tem problema. verdade. Então, o que eu vejo dentro disso É é a o água que ele seguinte, bebe, eu achei melhor. é a caneca, ó. O respeito com o ser humano. Então, eu escolhi cuidar do ser humano. Por que eu vou fazer de qualquer forma? Por que eu vou fazer de qualquer jeito, entendeu? Se eu vou fazer um trabalho dentro de uma empresa, cara, é como se eu tomasse pra mim o que aquela empresa vai fazer. Porque é o cuidado que eu tenho que ter, entendeu? E tem muita gente, sim. Tem muita gente que faz por fazer, faz pra cumprir uma tabela e faz por outras coisas que
Sim. Não, tem gente que quer só dinheiro e Sim. fama, né? Sim. E você vê a pessoa na televisão é de um jeito, a hora que ela vira as costas é completamente diferente. Exato. Posso fazer uma pergunta? Eu sei que você Pode, ia falar, agora, mas não, agora a gente manda nesse episódio. Agora, nesse aqui a gente pode. Você falou que, assim, quando você cutuca uma ferida, você faz questão de ir a fundo e fechar. Mas como é que você consegue fazer quando você fala pra 600 pessoas? Como é que você faz? Como é que é essa dinâmica? Porque eu sei que você tem trabalhos individuais e você tem trabalhos de palestras, e assim, as suas palestras que a gente conversa, a gente tava nos bastidores, é tapa na cara, generalizado, né? Como é que você faz pra, assim, poxa, você mexeu com 600 pessoas, como é que você faz pra acolher essas 600 pessoas depois? Entregando para elas de uma maneira inespecífica o que elas buscam. O que é isso? Aí é usando linguagem de comunicação adequada. Porque se eu falo de uma maneira específica para um grupo de 10 pessoas, não vamos para tantas pessoas, vai servir para alguns e não vai servir para o outro. Tá. Se eu falo de uma maneira inespecífica, vai servir para cada um do seu jeito. Eu não sei qual é a dor individual num grupo de 10, 50 ou 100. Mas eu sei que cada um tem a sua. E se alguém falar pra mim que não tem dor ou não tem medo, tá mentindo. Porque é verdade, eu também tenho. Ok? Eu sou humano. Então, isso é uma realidade. Então, a maneira de falar isso aqui, ela encaixa direito. Sabe aquela história, serviu a carapuça? É usar uma linguagem. Então, eu estudo muito hoje, porque tem muita gente que aprendeu um conteúdo e fica repetindo ele por uma vida. Uhum. Sim. Não, eu estudo constantemente sobre isso, porque tudo evolui, né? Então a maneira de comunicar com as pessoas é uma maneira de... E ainda tem um colega meu chamado Aurélio. Um dia ele chegou pra mim e falou, cara, eu já fiz tudo que é treinamento, todas as coisas, várias situações, vários lugares diferentes, cara, mas eu entendi o grande diferencial seu que me encanta e eu não sabia qual era. Se você estiver falando pra uma pessoa, pra 50 pessoas, é como se você sempre estivesse falando no individual. Entendi. É Pra isso. E você ali... eu nunca havia percebido, ok? Pra- Eu nunca havia percebido pra isso. quem É tá uma coisa ouvindo- natural minha. Sim. E eu entendi de onde vem isso. De onde vem a facilidade de eu entender nas pessoas. Porque assim, se a gente tá conversando aqui, começa a ver algumas coisas, eu começo a perceber, falo, pô, ali que pega pro Thiago, ali que pega pra Natália. Tá. Porque desde pequeno eu tive que fazer isso dentro de casa. Sabe o medo do meu pai? O medo do meu pai fazia eu ser o pilar que tentava contornar tudo. Então se meu pai chegava meio nervoso da situação, meu pai sempre foi motorista de caminhão. Em algumas situações, eu falava, o pai tá assim, aí falar com meu irmão assim, com a minha irmã, ó, não fala assim agora, com a minha mãe, ó, não é melhor não falar disso, tal. Sério, o Eu apaziguador ali. desenvolvi isso Que legal. sob forte emoção. É. Porque eu não queria confusão. Mas assim, você desenvolveu porque você provavelmente já tinha uma base, já tem uma característica, uma personalidade Com 7 que... anos. Ah. Com 7 anos foi uma coisa que eu fui percebendo, porque eu nunca gostei disso. E eu queria todo mundo bem, Uhum. entendeu? Então, isso eu percebi bem adulto, tá? O quanto eu fazia, o quanto eu tinha esse cuidado ali, a situação não tá legal, isso aqui não tá bom, tal. Cara, não fala, que vai gerar confusão, tal. Então, eu administrava essas emoções. Entendi. E aí, o que desenvolveu? Eu tenho que analisar o ser humano. Só que eu fui perceber isso quase aos 30, quando eu fui entender da neurociência, entendeu? Entendi. Que é uma coisa que as pessoas estudam e não conseguem fazer. Eu vivi 30 anos quase fazendo isso, para depois entender o nome que chamava daquilo e fazer com facilidade o que eu faço hoje. Você Por tinha isso, prática. por isso que hoje eu levo com tanta facilidade. Eu acho que a resposta vai ser não, mas o pessoal, por exemplo, no individual, você falou que neurociência é bem difícil, eu acredito, eles têm uma resistência muito grande, mesmo que eles vão lá, pagam para você, mas eles ainda têm um bloqueio muito grande. Você tem um trabalho nisso, eles já vêm com a mente aberta? Não. Não? No começo de todo o trabalho, eu deixo guardadinho um machado. Ah, tá. Aí eu dou uma machadada para abrir a mente. É a melhor ferramenta da neurociência, é um machado. Entendi. Porque as pessoas, elas falam assim, não, eu tô pronta pra mudança. Mentira! Quando você fala assim, ó, faz tal coisa. Mas tal coisa, fala, cara, você tá pronto pra mudança? Tem que fazer. Tem que olhar pra isso que tá doendo. Então as pessoas se auto-sabotam. Elas se auto-sabotam muito. E essa autossabotagem ela é natural, porque o inconsciente de todo mundo tem a função de proteger. E quando eu tenho essa função de proteger, o que acontece? Eu vou fazendo coisas para justificar aquele comportamento que eu tenho. Então, mesmo que... Isso vale em empresa também, tá? Sim. Tá. Vale em empresas isso. E quando a pessoa começa a falar de algumas coisas, e a hora que você
provoca, não, eu não, isso aqui e tal, então ela foge. A gente já ouviu isso aqui, né? não- Então a empresa ela tá num patamar e ela contrata alguém pra falar assim, olha, eu tô ganhando 100 mil, eu quero ganhar 200 mil. Aí você chega e fala assim, ok, beleza, você tá disposto a fazer mudanças, arriscar, investir? Não, mas peraí, mas não dá pra ganhar... Não dá, né? Não dá pra você mudar de não tem passe patamar de sem mágica. você... Exatamente. Eu falo muito o seguinte, sucesso não é mágica, né? Não é uma varinha de condão, um pozinho de pilim-pim-pim ali que, pá, deu certo. Sucesso dá trabalho, liderança dá trabalho. As pessoas falam, eu quero ser líder. Ah, porque líder eu vou ficar numa sala confortável, ar-condicionado. Não. Vou mandar em todo O mundo. líder tem que trabalhar mais que todo mundo, pô. Mas Ele você tem não que acha estar pronto pra resolver o BO. Você não o tempo acha inteiro. que a gente está vivendo uma geração do imediatismo? Que eles têm essa Total. informação muito fácil e eles também têm essa interpretativa que o sucesso é muito fácil. É só procurar no Sim. Google, não é? É, Só procurar no Google, só fazer um Reels. exatamente. E aí você põe uma postagem anunciando alguma coisa, um call to action, e você tá milionário. Exatamente. Não é eu, tô, assim? eu tô fazendo há alguns anos, ainda não Não acertei. conseguiu. Não, Não deu sorte ainda. Não, porque as pessoas falam de sorte, né? É. Eu ainda não dei essa é, sorte. alguns anos eu não teve. Então, o imediatismo, cara, eu não vou falar que é errado, né? Porque a gente tem cada vez mais um mundo cheio de informações. Então, a gente tem acesso na palma da mão ao que eu quiser. Sim. E alguns anos atrás, a gente não tinha nada de informação. Então, o bombardeio de informações fala, pô, tá ali, tá aqui, eu posso, tá. Só que esquece, né? Eu saí da engenharia, mas a engenharia não saiu de mim. Existe uma equação. Toda equação, ela tem uma variável chamada tempo. E as pessoas tiraram ela das equações. Elas acham que tem que fazer sem o tempo. Eu falo muito, né? Eu gosto desse exemplo aqui. Quanto tempo leva para nascer uma criança quando a mulher engravida? Em média. 9 meses. 9 meses. Sim. Hoje eu vejo as pessoas que querem pegar 9 mulheres grávidas, colocar uma do lado da outra, ver se vai nascer em um Em mês. um mês, é Sim. verdade. Não vai dar certo. Entendeu? Não rola isso. Então, tem coisas que tem processo. Pô. Tem coisas que funcionam. Ah, eu quero fazer uma faculdade de medicina. Quanto? 6 meses? Não dá. Na Praça da Sé, talvez você encontre um diplominha ali. Você pode só comprar o diploma se quiser, mas não vai ser fácil, tá? não vai E virar não médico. precisa nem 6 meses pra É. isso. Mas, não vai passar por um processo natural. Então, tem muitas coisas que geram isso, né? Que as pessoas não respeitam essa variável. E o imediatismo, sim, tem atrapalhado. O imediatismo tem gerado o maior mal do século, que é a ansiedade, que eu sofrendo com antecedência, querendo saber como vai ser amanhã, depois da manhã, daqui um mês, mas agora não consegui. Olha, coloquei o negócio, só tem... Atualiza o negócio ali, ó, só tem 3 curtidinhas, ninguém mais gosta de mim, aí entra em depressão. Cara, é uma insanidade isso. E tem muita gente doente. Você consegue enxergar a mudança de geração, porque você já tá há bastante tempo. Você consegue Olha enxergar... lá, tá vendo? Isso é discriminação, bastante tempo. Bastante Não, tempo. não. É que você falou. Você já tem, você falou que já tem 20 52 anos. anos. Você já tem 20 anos aí. Tô brincando. Porque assim, a gente enxerga isso. Não, eu tenho um bloqueio demais com isso. Ele contrata muito essa nova geração que tá entrando agora e ele tem alguns bloqueios. É engraçado, qualquer hora você pede pra ele contar. Mas assim, você enxergou nessa sua trajetória essa mudança? As pessoas eram mais pacientes antes e agora elas estão mais ansiosas ou não? Sempre todo mundo foi muito ansioso? Não, eu acho que a ansiedade aumentou de um tempo pra cá. Depois da pandemia, absurdamente. Mas antes da pandemia já existia, né? Com redes sociais e mídias sociais, acho que foi o grande marco da mudança de ansiedade. Pra mim, tá? Não tem nenhum estudo sobre isso, mas eu acho que é um grande marco. Por quê? Porque vende-se a facilidade de uma coisa... Realmente, a gente tem nas nossas mãos a possibilidade de mudar qualquer negócio, a possibilidade de me fazer enxergar para um mundo inteiro, mas isso não significa que é de hoje para amanhã. Só Sim. isso. Eu tenho essa possibilidade. Pô, eu fui ter um computador, eu entender de alguma coisa quando eu estava na faculdade. Tinha mais de 20 e poucos anos. Hoje, com 8 anos, a criança tá ali, se no joguinho dela travou, ela tá com o telefone no chão. É verdade, é isso. É uma realidade, pô. É. Entendeu? E os pais, despreparados, tá? Despreparados, quando o filho não faz nada, dá uma telinha na mão deles. Porque isso é despreparo. É não saber lidar com a criança. Porque a gente tem milhares de maneiras de lidar com as crianças e de desenvolver outras coisas, porque uma tela é mais fácil também, né? Eu já fiz alguns trabalhos com adolescentes, que a gente levava eles para um acampamento.
Tirava o Amarrava, celular deles. amordaçava e enterrava. Não, brincadeira. Sabe? Pegava o machado, sabe aquele machado que eu falei? Ele quer trabalhar pra você! Escolhe um dedo, escolhe um dedo. Um por dia, brincadeira. Ele quer ser mentor dessa... Já A gente tô fazia um gostando, trabalho que já. era muito legal, né? Com uma equipe não só de pessoas trabalhando com a parte comportamental, mas com o lúdico, com jogos e tal, e que gerava muito resultado em cima disso. E depois integrava muito isso para os pais também, né? Vivenciar isso. Esse projeto hoje se modernizou. Em 2025 ele vai ser lançado novamente. Que legal. Da seguinte forma. Começa com os pais, chama Não Estrague os Seus Filhos. Primeiro você bate nos pais, depois você bate nos filhos. O pai tem que apanhar antes, Ah. hoje, né? É um projeto para ser feito com eles juntos. Que legal. Os pais e os filhos, eles se iniciam junto e se separam. Os pais vão para um lado e os filhos vão para outro. E aí é trabalhado tudo isso com os dois, cada um da sua forma, e no final eles se unem. Para fazer o pai entender qual é a realidade do filho hoje. Porque de verdade, uma geração não sabe o que os filhos têm hoje nas mãos. Sim. Entendeu? Se a gente pegar uma geração, não tem a noção do que tem as crianças hoje na mão, os adolescentes na mão. E os adolescentes não sabem o que o pai viveu. Sim. Pro adolescente aquilo é normal. O pai não sabe entrar no WhatsApp. A gente tá numa era que a evolução é muito rápida. Demais. Demorou não sei quantos anos pro rádio, não sei quantos anos pra... E hoje, assim, tudo é em minutos, né? Isso é uma verdade. Eu tava conversando com um grupo de amigos que eu jogo bola, né? Brinco de vez em quando. Aí depois da bola, a parte mais legal é depois a pizza, né? Cerveja e a Isso. resenha, né? Aí a gente ali na resenha conversando, e eu comecei a falar desse assunto, aí sem nenhuma exceção, tá? Todos que estavam juntos falaram, cara, Vamondes, se você fizer isso aqui, todos nós vamos e vamos levar os filhos. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente não sabe como lidar. E precisa. Eu tô dando um exemplo de uma geração nova, né? Que você falou, Thiago. Mas a gente tem uma geração que usa isso aí como um moita pra se esconder atrás também, tá? Ah, tá. Dentro das empresas que eu lido hoje, que as pessoas querem esse imediatismo também, não são crianças, mas também não querem fazer, desculpa, nada de diferente, não ia falar nada, mas não querem fazer nada de a mais, Você entendeu? podia falar. Pode se falar o que quiser. quiser. Não quer fazer porra nenhuma a mais. Essa é a realidade. Você fala assim, você é responsável por pegar e arrumar a mesa e colocar as canecas no lugar certo, ok. Aí de repente a pessoa fala assim, tá, mas e a garrafa? Você não mexeu? Você falou caneca. Fala, pô, mas a garrafa tá aqui, ia ficar mais bonitinha aqui do lado da caneca. Não, mas aí é demais, né? Mas não foi Aí pago um pra isso, né? absurdo. Não foi contratado Aí você pra fala isso. assim, poxa, mas você não presta atenção no que tá fazendo? Não, aí é assédio. Tá exigindo demais de mim, é muita pressão. De verdade, tá? Eu conheço pessoas e eu ouvi essas pessoas falar. Uma pessoa de 20 e poucos anos falou assim, qual é o teu sonho? Me aposentar. Oi? Aposentar? Falei, a vida é muito estressante. Falei, Coitado. Senta aqui, amigo, vou te contar uma coisa. Mora com os pais, aí 20 anos mora com os pais. Eu ensino neurociência, né? Eu ensino a trabalhar psicologia, mas de verdade, merece uns tapas. Esse você bateu. Mas de verdade, Merece esse uns eu tapas. bati. Tem muita gente que merece uns tapas, gente. E aí, se você falar assim, eu não concordo com isso, fala comigo. Por quê? Porque merece, cara. Isso não faz mal pra ninguém. Eu não tô falando agressão. Eu tô falando trazer pra realidade, ok? Às vezes não. Pra essas pessoas, isso eu posso afirmar, falta limites. E por não ter limites, hoje é um profissional que não entrega, não engaja. Eu atendo pessoas e empresas no mundo inteiro, tá? Hoje. Posso falar isso. A maior dor do empresário, e é isso falando com vocês, não tenho profissional. Não tenho material humano. E todo mundo Ninguém acha que é comprometido. todo mundo acha que é um segmento específico. Não, mas se você Não, conversar com todo qualquer mundo, setor. qualquer Gente, eu atendo setor. pessoas do ramo imobiliário, eu tenho pessoas nos Estados Unidos do ramo de cleaning, de limpeza, da parte de construção, da parte de instalação de piso, automotivo, oficinas automotivas, da parte de locação de casas, de construção, de reformas, de tudo. Então eu tô falando de uma diversidade muito grande da parte de estética, clínicas de estética, da parte de depilação, que é uma das maiores redes dos Estados Unidos. E o que acontece? Não tem o profissional comprometido, não tem o profissional engajado. E não é só o profissional de, tipo, Eu de não vou baixo gen- escalão. Eu não vou generalizar, Não, sim, tá? a gente Não, também claro, generaliza. não. Mas Mas falta. A falta tá Falta pra todo demais. mundo. Não, e o que eu ia dizer assim, não é só assim, o profissional sem estudo ou com pouco estudo. Falta em todos os Todos setores, os em todos os níveis. cargos, em todos Todos os os níveis. Eu atendo uma empresa aqui em São Paulo. E essa empresa
do setor financeiro, tá? Nem vou entrar em muito detalhe dela. Ela tem um grande problema na diretoria. Eu conheço empresa assim. Diretoria. Não é gerência, não é liderança, não é supervisão, é na diretoria. Porque os diretores, assim, eles são, tipo, tô olhando pra minha ilha e não tem um olhar como um todo e gera uma segregação, e essa segregação gera um problema. E, assim, os donos da empresa têm essa visão, tá? Já tem a visão, já tem a certeza, só que não sabe como lidar. Porque, assim, não tem um outro profissional que assuma tal coisa. E como é que você trabalha nessa empresa? Eu já ia perguntar. Onde entra vamos agora lá, a neuro... Agora, nessa vamos lá, empresa eu agora- não faço trabalho com a diretoria ainda. Tá. Mas eles já identificaram que é um próximo passo. Mas se você tivesse esse caso numa outra empresa, como é que você acessaria? Qual que choque, seria né? Choque, muito choque. Choque elétrico. Botar numa sala e falar a realidade e jogar na cara, a verdade. Botar a situação, case, como que mostra e falar, esse comportamento não serve pra isso, não mostra pra isso. E Mas- aí eu tenho como fazer as pessoas enxergarem, porque o segredo é o seguinte, uma das diferenças do trabalho que eu faço hoje, eu não posso chegar pra você e falar, você tá errando aqui, você tá errando aqui. Eu não tenho essa... não só o direito, mas a convivência pra falar sobre isso. Direito você tem, porque você foi contratado, tá sendo pago pra isso. Então, Então, direito mas- você tem pra fazer. Mas você eu não vai tenho, aceitar. Você não vai aceitar. exatamente. mas eu é não que tenho a não é o- vivência Sim. total do dia a dia. Certo. Né? Eu tenho pouco tempo. Se eu tivesse 5 anos com eles, eu poderia falar. Agora, depois de 2 dias de trabalho, eu não tenho como fazer isso. Então, eu vou fazer eles demonstrarem esse comportamento dentro de situações. Eu não saio com, eu tenho um negócio de prateleira, vem aqui na sua empresa, eu vou aplicar isso. Na sua, Thiago, é isso. Eu não uso nada de prateleira. Todo o meu trabalho é personalizado para a empresa. Todo o meu trabalho é personalizado para o empresário. Então, qual a diferença, Emerson? Porque tem trabalhos que é com o empresário. Tem Tá. trabalhos que é com a empresa. Uhum. Né? O cara tem uma ambição dele, tem um negócio que ele quer fazer, ele tem que se preparar para isso. Tem um exemplo, vocês falaram de case, de um cara que eu trabalho com ele há 1 ano nos Estados Unidos. Ele tinha uma empresa ele trabalhava com a parte de instalação de pisos, ok? Tá. E aí ele falou, quero ampliar o meu negócio, quero fazer mais. Aí ele começou a ter a ideia de trazer pisos, ele já trazia alguns pisos da China para revender também. Ele já instalava, vou revender. E aí a queixa dele, Emerson, eu não consigo sair da operação para trabalhar mais estrategicamente. Hoje é quase 1 ano de trabalho, né? O processo tem início, meio e fim, mas ele falou, não, eu quero ele contínuo porque isso mudou. Ele tem 4 negócios, está abrindo um 5º negócio. Ele conseguiu sair fora da situação assim, ter um olhar mais amplo e trabalhou a parte de importação, começou a importar outras coisas, fazer parcerias com construção, fazer desenvolvimento disso. E hoje ele mandou um negócio. Nós estamos criando um podcast aqui. Falei, ótimo, já tem onde gravar quando chegar. Legal. Porque eu vou entrevistar pessoas que têm resultados, porque ele está indo pro lado do investimento na construção. Que legal. Que não tinha nada a ver com o que ele fazia. E teoricamente, então, essa história, ele sabia que ele queria mudar, ele estava disposto a mudar, mas não sabia o que tinha que fazer. E ele não sabia como sair da operação. Porque, assim, ele estava muito envolvido na operação. Tipo, a operação dependia dele. Tá. Pra alguma coisa, não importa, mas tinha que dar As uma amém ali. equipes, tal, tinha lá, era dependente. Então, hoje as pessoas falam pra mim, Emerson, qual é a diferença do seu trabalho? Porque falar de PNL, falar de psicologia positiva, falar dessas coisas, muita gente fala. Qual a sua diferença? A minha diferença é que eu gero independência das pessoas e das empresas. Independência e liberdade. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas têm um projeto lindo, maravilhoso, chega e fala assim, Thiago, o que você acha do projeto? Vê aí pra mim. Aí o Thiago fala, ficou bom. Fala, então tá bom, agora eu vou. Pô, já tinha feito o projeto, pô. Por que eu não confio em mim? Você fala, eu vi um trecho que você fala disso, não sei se foi no podcast ou no seu próprio Instagram, que as pessoas não é que precisam do aval, mas elas... Natália, o que você acha dessa caneca? É branca, é legal, que é o exemplo que você deu, né? Isso é mais comum do que parece? Nossa, eu não vou falar que é 90%, porque eu não tenho o número definido. Que é a validação em tudo, né? Tudo. Não só empresarial, mas é a validação em tudo. E isso eu chamo de dependência. Porque é uma dependência. Por que eu preciso do aval da Natália? E você acha que isso é um fator para sociedades quebrarem ou não? Não, o indivíduo quebrar. Okay. Entendi. E não Porque é só profissionalmente. Não. Em tudo. Pessoal e profissional. O meu trabalho, ele pega nos 2 lados muito forte. Pessoalmente, talvez o mais forte de todos, e profissionalmente ali na empresa e no empresário, entendeu? Hoje eu trabalho com líderes de empresas que desenvolvem equipes grandes pelo Brasil e outros países. Hoje eu trabalho com grandes empresas criando universidades corporativas
ajudando na criação ou desenvolvimento de segmentos para quê? Para formar essas pessoas. Hoje eu trabalho com pessoas individual dentro de um treinamento que eu ponho pessoas por adesão, que a gente chama, de tudo que é área que eu não sei quem tá ali. Não sei se o cara é um empresário, não sei se o cara é um vendedor, não sei que o cara tá ali. Entendi. É um super trabalho, né? Porque você tem que viver realidades completamente diferentes de pessoas e de empresas. Diferentes. É. E ter resultados potencializados. É. Sim. Porque dentro de empresa, não adianta eu vender a melhoria. Eu tenho que vender resultado. Porque vão E te muitas Mas vezes... você vende o resultado, mas você não oculta o processo, né? De jeito nenhum. Pelo perfil que a gente entendeu que é o seu trabalho, você não oculta nenhum processo. assim. Não. E muito pelo contrário, eu escancaro eles. Porque assim, o segredo de uma empresa é o processo definido e implementado. E, aí eu vou botar algo a mais. As pessoas ficam criando soluções mirabolantes. Tá errado. Tem que ser o básico. Porque o básico gera resultado. Depois que tiver muito resultado, aí eu começo a construir a parte de O cima dos básico outros funciona. andares. Eu gosto de falar muito isso quando eu tô em algum projeto ou quando eu pego consultoria. Eu falo assim, menos é mais, né? Sim. E assim, o processo, você falou agora, eu lembrei de um case. Pode contar um case? Lógico que Claro. pode. Esse case foi muito legal. Eu fui fazer um trabalho, fui convidado a fazer um trabalho numa empresa de consultoria. Era uma empresa de consultoria, né? Um amigo meu conhecia os donos, falou, e aí era um trabalho de coaching, Uhum. não era mentoria. Um trabalho de coaching na época, já faz alguns anos, tá? Isso aí já faz mais de 10 anos. Só que é um case bem legal. Porque aí eu fui chamado para essa empresa de consultoria e tal, e qual era o objetivo deles? Conquistarem clientes novos sem ser indicação. Porque eles tinham um bom trabalho de consultoria, só que assim, a Natália indicou o Thiago indicou o Guinho o Lezinho, então eles tinham muitos clientes, mas por indicação. Então o que eles queriam? Clientes novos que não fossem por indicação. Então foi para isso que eu fui trabalhar. Uhum. E comecei o trabalho com eles. E a empresa era um pai e filho, donos da empresa. O pai era responsável por uma área, o filho responsável por outra, tinha outras 3 áreas ali na empresa. E aí, dentro desse processo, eu coloquei as 5 áreas juntas. A do pai, a do filho, Espírito Santo, não. Pai, a do filho e todas as outras áreas juntas. E aí, acontecendo esse processo, ia acontecendo. A cada 15 dias eu ia lá para esse trabalho de coaching com mentoria e tal. Depois de umas 4 semanas aproximadamente, numa das sessões, o pai e o filho chegaram atrasados. Nossa, aquele dia fluiu. A galera falou um monte de coisas, tal. Eu falei, entendi. Porque assim, além deles serem responsáveis por uma área, eles eram o dono da empresa. E por mais que as pessoas tinham autonomia nas áreas delas, a referência era o dono. Sim. Aí eu falei, beleza. E quando eles chegaram, tal, e aí deu aquela murchadinha no negócio, eu falei assim, por que vocês pararam de falar? Aí eu falei, tem que falar uma coisa pra vocês dois, viu? Puta, foi a melhor sessão até hoje, vocês não estavam aqui. Meu Deus. É assim que eu faço também. Eu gosto Então foi disso. a melhor sessão, vocês Meu não estavam até Deus. aqui, não. Eles ficaram assim, eu falei, acho que eles têm medo de vocês. A partir de hoje vocês não precisam ter mais medo deles, tá? E aí eles ficaram assim, e fluiu o negócio. Mas você consegue falar assim, não precisa mais ter medo e eles vão parar de ter medo? Não. Porque, poxa, é uma cultura, Não, né? não vão vão dar parar. risada igual a gente deu. Não vão parar, mas eu já quebrei o gelo, entendeu? Tá. É mais difícil parar. Aí o que acontece? Mas Nessa isso gera, situação- só te cortando, gera um impacto também pro dono, pro empresário. Sim, porque Sim, o dono porque vai ele falar falou, assim, pô, por mais que eu deixe à vontade, não tem a figura do dono. Sim. Mas nem é essa a parte mais legal. Na sessão seguinte, eu fui fazer a aplicação de uma meta ali com eles, uma ferramenta, na verdade, onde cada um deles tinha que falar o que eles queriam manter, eliminar, evitar, conseguir da empresa. Então, cada um falava pela sua área. E aí eu comecei, anotando em folhas de flipchart, numa sala, a gente fechada, e foi fazendo. Aí o dono, que era um senhor, ele parou assim, e era um trabalho de coaching, né? Aí ele parou assim e falou, Emerson, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Por que você não fez isso na primeira sessão? Porque olha quanto está fluindo, olha quantas coisas estão acontecendo, olha o que está acontecendo. Eu falei, por que não? Porque não fazia parte do processo na primeira sessão. Não, mas eu discordo. Eu falei, Pode discordar. eu falei assim, tá tudo bem, não tem problema. Mas se eu fizesse na primeira sessão, eu ainda fui explicar, né? Eu tiraria de vocês trazerem tudo o que estava acontecendo, porque a ferramenta ia extrair. Então eu queria tirar de vocês. Ele, mas eu continuo discordando.
Porque na consultoria, a gente já chega entregando as coisas para as pessoas. Falei assim, o senhor é especialista em consultoria, sim ou não? Ele, sim. E em coach? Não, coach eu não conheço. Falei, coach sou eu, então só segue o processo. Não, e se é tão especialista e se funciona tanto, por que você nunca fez Olha, a sua empresa? Não, e aí, nessa hora, ele se transformou, assim, tipo, quem é esse cara falando assim comigo? Eu falei assim, o senhor entende do que eu tô fazendo? Não. Eu falei, então só vai seguir o processo. Ele não falou mais nada, não abriu uma boca e fechou a cara. Eu falei, nossa. E eu tremia. De verdade, eu tremia. Tipo, Eu falei, agora ele vai me matar, Falou, né? mas ele se controlou. Aí eu saí, 15 dias depois, um dia antes da sessão, o filho dele me liga e falou, você pode chegar mais cedo? Meu pai quer falar com você. Nossa. Bom, ele pode cancelar o processo, tá tudo certo. Me matar ele não vai, porque dentro da empresa, se ele me mandou ir pra empresa, ele não vai fazer lá dentro, né? Mas Não me chamou pra um beco deixei, escuro. já deixei avisado umas pessoas, né? Falei, ó, Tô indo pra lá, empresa aconteceu qualquer coisa isso, demorar, tá. vocês sabem que eu tô lá, né? E eles tinham uma meta pra cumprir em 1 ano. Quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei e tal, ele chegou e falou, senta aí e tal. Bom dia, bom dia. Eu tava esperando o que vinha, né? Aí ele falou assim, ó, 2 coisas que eu preciso falar pra você. Falei, pode falar, né? Ele falou, primeira, desculpas. Falei, por quê? Ah, pela minha maneira como eu me portei na última sessão, tal, não sei o quê, e você me colocou no meu lugar. Nunca ninguém tinha feito isso comigo. Então, desculpa pela minha postura, ok? Precisava falar isso pra você. Eu falei, imagina. Tipo, nem lembro. Foi Então, normal. É. Ele falou, e a segunda? A meta que a gente tinha pra atingir em 1 ano, o teu processo é tão eficaz que nós já atingimos em 3 meses. Meu Deus. Aí eu olhei nessa hora por dentro e falei, chupa, velho. Pensei, né, velho? Tinha que. Porque também tem o lado Tem, de. Claro. Deu certo, né? Você também é humano, Porque, né? pô, cara? é uma sensação de. Eu sei o que eu tô fazendo. E de verdade, gente, eu falo isso pra vocês. Não me desafia. Porque vai perder. Vai perder. E se você falar assim, cara, aquela pessoa não tem capacidade de fazer, vai conseguir, eu vou ajudar. Aquela pessoa nunca resolveu aquele trauma da vida dela, vai resolver. Vai resolver. Sabe por quê? Porque eu escolhi cuidar de pessoas. E eu sei que a dor tá aí dentro. E eu vou fazer a pessoa enxergar. Seja o dono de uma empresa, seja o maior cara que fala, puta, isso nunca aconteceu comigo, vai mudar. E uma frase que eu falo muito, e eu tava com essa camiseta antes de vir pra cá, eu troquei, devia ter vindo com ela. Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sem a ajuda de alguém. Cara, eu adorei essa frase é muito sua, boa. cara. Fala de novo, só pra deixar pra gente no fazer um corte bem só legal. isso. Uma frase que as pessoas precisam entender na vida. Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sem a ajuda de alguém. Eu não vou mudar ninguém. Se alguém chegar pra você, um treinador, um mentor, um aconselhador, sei lá que for, eu mudo a tua vida. Tenha certeza, essa pessoa tá mentindo. Ela não tem essa capacidade, ok? Mas às vezes a gente precisa da ajuda do outro. Eu também preciso de ajuda. Fala, cara, eu não sei fazer isso. Sim. E tem muita gente que não sabe pedir ajuda, né? A maioria tem medo, vergonha e acha que pedir ajuda é fraqueza, entendeu? É sinônimo normal. de fraqueza, É né? normal. Eu acho que eu tenho que mudar de público, né? Porque quando eu falo, com todo respeito aos meus amigos contadores que assistem, quando eu falo assim, ó, esses dias não, tinha um cliente aí que ele virou pra mim e falou assim, mas você deu o treinamento inicial em 10 minutos. E aí ela reclamou, eu falei, mas ela entendeu, né? Falei, por que o 10 minutos? Você já deu esse treinamento em alguma vez? Você sabe o que se tratava? Onde Não, tá não o sabia. prazo aí? Mas tinha que durar 1 hora. Eu falei, o meu dura 10 minutos. Ué. Eu vou ficar falando, enchendo linguiça pra ela, se eu tenho em 10 minutos eu consigo passar pra ela o que eu queria. Tem técnicas que eu aplico, às vezes de neurociência e tal, a pessoa sofre com enxaqueca, dor de cabeça, a vida inteira, vai no médico, não tem tratamento, não tem que fazer só um negócio pra aliviar e tal. Tem uma técnica que não dura 5 minutos, 10 minutos, a pessoa nunca mais tem a dor de cabeça na vida. Eu fiz isso com pessoas já várias dentro de treinamento. Eu tava no treinamento agora no sul do país, a pessoa saiu no meio do treinamento, o outro treinador falou, ó, se tiver alguma coisa assim, eu faço esse cuidado. Aí a menina saiu, cara, começou dor de enxaqueca, vou ter que tomar remédio, vou pro hospital, vou ter que ficar internada. Eu falei, por quê? Porque toda vez isso acontece. Eu falei, não, vamos sentar aqui, me explica a dor de cabeça, fiz a dinâmica. Quando ela abriu o olho assim, eu e ela sentado na recepção do lado de fora do salão de treinamento. Ela fazia assim, a dor não tá mais aqui. Nossa, isso me interessa muito. Aí ela fez assim, Muito. o que você fez? Eu falei, não fiz nada, foi você. Eu só fui te orientando, você foi fazendo aí.
mas a dor sumiu. Falei, você quer que volta? A gente faz voltar também. Não, capaz dela Aí ela brigar, meu. falou Você é assim- louco? Ela falou assim, não, mas cara, isso, a minha vida, você não tem noção, Emerson, a minha vida inteira esse negócio me incomodou. E sumiu. Eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou, não sumiria antes de 3 dias. Eu falei, ótimo. Quer uma aguinha? Não. Então pode voltar pro treinamento. Dá pra comprar você em caixinha? Não. Não dá? Não. Não é isso. É. A gente tem uma pergunta do... Tem uma pergunta? Tem, que veio do Instagram. Se você já desenvolveu algum profissional, já teve contato com algum profissional que, por estar com autoestima baixa, desenvolveu dependência química? Já. Porque a dependência já, das duas, uma, né? O Bruno colocou ali, Bruno, obrigado pela pergunta também. Já desenvolveu profissional que, por estar com a dependência, por estar com a autoestima baixa, teve a dependência. Já as duas situações, pela autoestima baixa, entrou na dependência, e pessoas com dependência que fez baixar a autoestima. São as duas situações muito parecidas. Tá. O que acontece? Você depara com isso quando você pega empresas? Sim. Porque quando a gente fala disso, a gente pensa muito na pessoa física, naquele cara que tem a carreira ruim, vice-versa, e você Depara. mexe com grandes empresas, né? Grandes Sim. empresários. Depara com isso. Não, no empresário não tem a baixa autoestima, tá? Tá. Mas tem insegurança e medo. Ah, tá. Não é a baixa autoestima, porque só o fato dele já estar naquela posição, ele confia um pouco. Tá. Mas existem medos e inseguranças. Mas nesse caso da baixa autoestima ali, que gerou isso, o que é a dependência? Seja ela qual for, tá, gente? Pode ser uma dependência pelo celular, pode ser uma dependência, qualquer ela que seja. Ela é uma fuga. Quando as coisas apertam para as pessoas, para o ser humano, eu falo muito isso, quando o bicho pega para você, existem 2 palavras que são as primeiras que vêm na mente da pessoa, com a letra F. E não é fudeu nem foda-se, é fugir. E as pessoas falam, fudeu. Não, fudido já tá. É fugir ou fingir. Ou as pessoas fogem das situações, ou elas fingem que não é com ela. Não, isso aqui não é comigo, é por causa do meu departamento, é por causa do governo, é por causa da taxa do dólar, então ela finge que não é ela a responsável. Ou ela foge das situações. E vai procrastinando, vai deixando para depois, não encara o que precisa fazer, tem que fazer tal mudança, não faz. E aí ela fica fugindo de resolver. E aí nessa hora, quando você foge ou finge, o que é melhor? Eu me apegar a alguma coisa. Aí entra qualquer tipo de dependência. Então, qual é o segredo para tirar dali? Tirar essa muleta que a pessoa está se escorando, que ela vai cair. E aí, quando ela cai, eu tenho que cuidar daquele ponto que fez, você está apoiando num negócio que não é legal. É simples. Dependendo da situação, que parece complicada, ela pode ser simples. Alguns comportamentos, assim, eles podem ser comportamentos que a gente chama de comportamento complexo, tá? E um comportamento complexo tem vários gatilhos disparando. Aí eu tenho que cuidar um por um. Tá. Mas já peguei situações, né, respondendo a pergunta, e já reverteu a situação. E se a situação dele é fugir, como você faz com que ele não fuja? Porque ele vai ter uma dor grande ali. Aquilo que você fala, eu dou uma machadada, mas tudo bem. Mas como que é esse processo? Você vai chegar pro empresário, não, eu sempre fujo nisso, a gente consegue entender isso. Agora você não vai fugir. Eu vou trazer um case para explicar isso. Ótimo. Né? Eu acho que muito mais do que a teoria é um case em cima disso. Eu atendi uma empresa que também já faz um tempo isso, tá? Já faz também mais de uns 8 anos isso aí. Que ele era uma grande empresa de uniformes para redes como Burger King, Carrefour, Entendi. Posto Ipiranga. Então eles forneciam. Então aí eu fui indicado por uma pessoa que eu conhecia para fazer o trabalho com este empresário. E aí comecei a fazer o trabalho com ele. Ele queria ter a autonomia. Ele herdou a empresa do pai, tinha ele um sócio. E eu atendi ele na empresa, aqui em São Paulo, na região de Alphaville. Aí eu atendendo ele na empresa, 1 sessão, 2 sessões, 3 sessões, e a gente fazia um atendimento no escritório dele. Ele, o tempo inteiro, ele, não, eu concordo com isso, tem que fazer, tal, mas tem que ver o meu tempo, agora eu não consigo. Falei, você tem que resolver isso aqui, você tem que mexer com a sua produção, você tem que mudar o seu líder, tem que fazer tal coisa, direcionando atividades. Não, deixa para depois eu faço, tal. E o tempo inteiro fugindo das situações. E ele tinha um problema de baixa autoestima, ele queria ser aceito por todos. Muito forte, né? E eu percebi esse padrão de comportamento, que ele fugia de responsabilidades.
Aí chegou um dia, sei lá, quarta, quinta sessão já. Aí um dia ele tava lá e ele sempre fugindo, qualquer coisa. No meio da sessão ele parava, não fazia. Aí esse dia ele tocou o telefone e falou: posso atender, Emerson? Eu falei: claro, pode atender. E ele saiu e ficou quase 1 hora fora. Aí eu falei assim: beleza. Quando ele chegou, sentou assim, eu falei assim: pronto. Falei: tô indo embora. Aí ele falou: como assim? Eu falei: tô indo embora, acabou o nosso processo. Acabou aqui. Porque assim, quando eu vou fazer um processo com uma empresa e com um empresário, eu explico tudo o que eu vou fazer. E deixo muito bem claro para ele quais são as responsabilidades dele e quais são as minhas. Eu garanto todo e qualquer processo, desde que ele fizer a parte dele. Sim. Uhum. Se ele não fizer a parte dele, eu não vou botar o meu na reta. Por quê? Porque eu não posso entrar na fábrica e fazer uma mudança. Pra mim, Essa é a nem faz responsabilidade sentido. dele. Não, nem faz sentido, porque a hora que você vira as costas, ele Só que vai... depois, se ele vier falar o processo não tá funcionando, eu tenho isso tudo muito bem descritivo. Aí eu falei: eu tô indo embora. Ele falou: mas como assim? A gente tá fazendo. Eu falei: não tá fazendo nada. Não tá fazendo isso, você não tá assumindo a responsabilidade, você não faz assim, você não faz assado. Você tá achando que eu sou um moleque? Eu falei: se o teu tempo você passa perdendo e fazendo isso aqui, eu não tô aqui pra isso. Eu escolhi cuidar de pessoas, escolhi cuidar de empresas e vou fazer acontecer. Enquanto você não se tornar um homem, eu tô fora. Conta com qualquer pessoa. Inclusive, todo o seu dinheiro eu vou devolver, ok? Porque eu não quero você falando nada de mim que o processo não funcionou. Ele: não, mas pelo amor de Deus. Eu falei: eu tô indo embora, cara. Se você mudar esse comportamento, a gente pensa em começar do zero. E fui embora. Deixei ele ali e fui embora. Durante uns 3 dias ele me ligou todo dia. Aí eu falei: cara, não, a gente precisa voltar. Eu falei: não precisa voltar. Do jeito que tá, não dá pra certo. Aí ele falou: não, eu vou mudar meu comportamento. Você fez eu enxergar tal coisa. E isso foi uma forma de mudar ali na situação, Sim. tá? Não, Foi você tinha uma que fazer única alguma vez coisa, que eu né? fiz Você isso. tinha que Mas fazer isso alguma coisa. forçou ele a enxergar. Talvez ele parou levou de 3 fugir. dias. Talvez 3 dias ele Ele levou parou pra de fugir. processar isso. Aí eu falei assim: tá, eu concordo em voltar e vou ver o resultado. Se o resultado não mudar nada, já tô avisando desde já, tá? Nossa, mudou, parecia uma moça. Fazia tudo. Se eu falar: bate a cabeça na parede, ele batia. Sem Dá 3 questionar. pulinhas, ele falava. E aí o que acontece? É disparar no ser humano, né? Eu tô falando do ser humano, tá? E não é porque ele queria isso por maldade, tá, gente? É porque ele não sabia fazer. Eu não sabia lidar com isso. Não sabia lidar, não precisava lidar com isso. Então, às vezes as pessoas querem a mudança, mas elas não fazem pela mudança. E isso é diferente. É muito fácil, eu conheço N pessoas que viram assim pra mim: eu quero fazer coisa que você faz. Eu queria ajudar pessoas. Porque é lindo ajudar pessoas. Mas passa na frente do porteiro e não dá bom dia. Passa na frente da pessoa que está fazendo a limpeza do seu escritório e não cumprimenta. Que pessoa você quer ajudar? Aí a pessoa fala assim: não, é porque o que você faz é legal. Olha que as pessoas olham pra você e falam: então você quer subir no palco e as pessoas te aplaudirem. Vai fazer teatro. Porque aí teatro, você faz um curso, as cortinas se abrem, quando acabar o espetáculo elas vão bater palma e aí você vai embora. Cuidar de pessoas é responsabilidade. E as pessoas não querem isso. E responsabilidade envolve muita coisa, né? Uhum, Tem muito muita empresário que... A gente vê aqui, né? Entende vários casos de empresário... Falta de grana, tudo, mas ali tem famílias ali, né? Demais. Porque assim, um ponto importante disso que você falou, Thiago, a solução dos problemas não é o dinheiro, tá? E muita gente, olha, se eu tivesse dinheiro eu resolvia. Não. Tem algumas pessoas que eu conheço, uma pessoa falou assim: isso já aconteceu dentro de uma formação comigo. Ela chegou pra ele e falou assim, depois de uns 6, 7 dias, várias fichas caindo, aí essa pessoa chegou e falou assim: cara, sabe o que é mais triste pra mim? Eu sou tão pobre, eu entendi isso aqui, que a única coisa que eu tenho é o dinheiro. Caramba. E ele não conseguiu comprar nada que era importante pra mim. Porque eu construí coisas pra ter minha família. Eles não estão do meu lado. Eu construí coisas pra unir os meus filhos. Eles nem dão a bola pra mim. Então só sobrou meu dinheiro. Então eu sou muito pobre. Não é com dinheiro que você faz mudança. É olhando pra dentro. E essa pessoa, imagina a mudança que você Total, fez dentro da cabeça, total. na vida dessa pessoa. Fez ele identificar um monte de coisa e isso aqui aí já passou, né? Que aí já passou, né? Talvez o filho já tá grande, a família já tá Perdeu Não dá distante. mais, perdeu o várias coisas, timing. Tem é. coisas que você perde timing, né? Tem coisas que você perde o timing, mas nunca é tarde pra se fazer qualquer coisa. São duas coisas diferentes. Porque as pessoas, eu perdi o timing, pra quê? Uma outra empresária mesmo dos Estados Unidos,
que foi a que abriu as portas e falou assim, Emerson, eu ajudei, fiz todo um trabalho de mentoria, ela saiu de um ramo e foi pro ramo de clínicas, né? De estética, de wellness e tal. Ela não tinha experiência nenhuma com isso. Eu fiz um trabalho com ela de uns 4 a 5 meses. Hoje ela tem uma clínica, dobrou de tamanho, é uma das referências na região. E no início dela, ela falou assim, Emerson, eu preciso da sua ajuda, por quê? Porque eu já perdi muito tempo na minha vida. Eu falei, não, tudo que você viu na tua vida até hoje é a base para o que você vai fazer. Não existe isso de eu perder tempo. Às vezes você precisou Só passar por organizar isso, isso aqui, né? tem um aprendizado. E virou um aprendizado, né? Tem mais uma pergunta que veio que acho que é baseada naquela pergunta da dependência química, que é a importância da família. Acho que pra mim, quando o Bruno fala disso, né, qual a importância da família nesse momento, ela é tão ou mais importante e deve ser tão tratada e cuidada quanto quem está envolvido na situação, né? Porque a família, no caso da dependência química, né, se for isso aí, ela é codependente, né? E sofre mais reflexos do que outras coisas, muitas vezes. Então, eu tenho que ter um olhar para isso. Muitas coisas que eu faço num trabalho, às vezes dentro da empresa, às vezes a pessoa acha que assim, é só um trabalho com foco na empresa. Não, eu vou olhar o ser humano como um todo. Sim. Não tem como separar o ser humano pessoa do ser humano empresário. Ah, não, deixa as coisas de casa em casa. Isso não existe. Eu também acho que não existe Não, isso isso não existe. Ah, eu sou assim profissional e eu sou assim na minha casa. Não, claro que você tem situações que eu não tô bem na minha vida, já aconteceram, e eu tinha que subir para dar um treinamento. As pessoas, Emerson, cara, foi o melhor do seu treinamento. Cara, eu respira fundo e vai. Treinamento eu vou fazer, mas não significa que não esteja doendo. Agora, se eu entendo isso, eu vou cuidar das duas partes. Então, numa situação como essa, e eu falo muito isso, talvez eu tenha que chamar pessoas para fazer um trabalho em conjunto. É um fato. Você já teve algum caso que você estava tratando a pessoa e você teve que passar por um outro profissional, ou porque você se envolveu demais, ou porque você viu que aquilo não estava na sua esfera? Tipo, sei lá, precisa de um médico, precisa de remédio, precisa de alguma coisa assim? Não. Não teve? Não, porque assim, a neurociência não é uma panaceia, né, que cura tudo, mas 99% das doenças, elas são psicossomáticas. Elas começam por sensações que eu tenho do lado de dentro. Já teve, sim, casos de pessoas pararem com o remédio. E não de irem atrás de remédio, né? Claro que com todo cuidado, todo um desmame, porque não dá, tô bem, larga o remédio. Não, claro. porque isso não é certo. Já teve um caso de eu indicar para um profissional que foi um psicólogo, porque tinha algumas coisas que a pessoa não aceitava que ela tinha que olhar para ela. Então, por mais que eu mostrei por todas as coisas, ela jogava, né? Ela julgava e jogava essa responsabilidade toda no outro. Falei, cara, você tem que trabalhar ali. Tá. Eu tenho ferramentas com isso, mas ela não ouvia mais nisso. Aí eu falei, então procura um profissional que vai fazer você enxergar e entender isso. Porque tudo que eu mostrei pra ela, ela não enxergava que essa responsabilidade era dela. Entendi. Mas foi uma única vez. De remédio, não. Você pega só a empresa já formada, né, consolidada, querendo crescer, ou você já pegou o caso que, tô 1 ano, 6 meses? Não, eu peguei já casos de pessoas que não tinham nem a empresa. Eu quero criar a empresa. Quero criar. Esse caso dos Estados Unidos, ela não tinha experiência nenhuma nos Estados Unidos. E eu daqui. E ela foi para criar uma clínica e trabalhava com cleaning, com limpeza. E com cleaning, com Airbnb, e ela ia para uma clínica de estética. Meu Deus. Falei, fazer uma faxina de dentro para fora nas pessoas, né? É, Verdade. que legal. E foi do zero. Estruturação, fazer tudo isso aqui, desenvolvendo, e foi um desafio bem legal, bem bacana. Por que foi bem bacana? Porque a pessoa, ela tinha muitas crenças que ela fala assim, mas eu não sou profissional dessa área. Eu falei, cara, mas você vai ser atendendo na clínica. Não precisa ser, você vai ter a profissional que faz isso. Sim. Hoje é uma amiga, hoje, super grata por tudo que acontece, transformou ali a realidade total, tem um exemplo, o lugar é maravilhoso lá, e tinha pontos de acreditar, tipo, mas eu não sou uma profissional disso, tá, mas você vai ser a pessoa que vai cuidar do todo e alguém vai cuidar disso com você. O específico alguém vai saber. Você deixou claro que você cuida de pessoas, Sim. né, e faz empresas crescer. E você ensina esses empresários a entender que eles também têm que cuidar de pessoas, Também. ou você tem que ficar na empresa
um longo período Não. cuidando das... Como eu falei, uma das bandeiras que eu levo é a independência. Então eu não quero que ninguém fique dependente de mim. Tá, Eu quero ensinar, eu quero treinar, preparar para que vocês toquem o seu negócio. tá. Você não quer... que Todo eles- processo tem um início, meio e fim. Tá. Tem trabalhos que eu continuo que a pessoa fala, não, eu quero você porque eu quero você me ajudando a enxergar coisas novas. Agora, todo processo tem início, meio e fim, né? Por ter vivido 17 anos no mundo corporativo e uma carreira que eu passei por quase todas as esferas de níveis de gestão, coordenação, então eu vivi muito isso. Então eu desenvolvo líderes, eu tenho trabalho só para líderes, Tá. não só para o empresário. Eu tenho trabalho só para níveis de gestão. Teve uma empresa em São Paulo, um outro case, né? Que eu vou falando, eu vou lembrando. Em que era a dona do negócio e ela tinha equipes de coordenadores de projetos que faziam trabalho de legalização imobiliária em São Paulo. Ela saiu de 18 funcionários para 54. Nossa. E aí ela falou assim, ó, chegou a um ponto em que eu não consigo mais fazer e só passar para eles. E ela fazia tudo, batia escanteio, corria para cabecear e ia para arquibancada comemorar. Preciso criar um nível gerencial. Aí nós fizemos uma análise da empresa como um todo. Ela tinha as pessoas que ela queria fazer esse, tipo, eu acho que essa pessoa pode assumir essa gerência, essa, tal. Das 4 que ela queria, 3 estavam ok e uma não tinha tanto perfil. Aí nós trocamos, essa pessoa não mandou embora. Põe outra para aqui, essa aqui fica no trabalho de coordenação. Aham. E eu fiz um trabalho de 6 meses para desenvolver essas gerentes. Porque assim, toda pessoa que assume um nível gerencial ou executivo, às vezes ela não tem um preparo, ela assumiu, pau. Você entrega um monte de gente na mão dela e fala, toca, vai. E aí eu preparei elas com parte técnica e com parte comportamental e falei, cara, vocês a partir de agora vão ser as bruxas más, porque ninguém mais vai falar, agora que ela virou gerente é assim, é assado. Preparei nesta parte também, né? Tá. E foi um outro case de muito sucesso ali. Legal. Então tem esse trabalho todo, sabe? Agora eu queria... Não é um desafio, que eu nem sei se você... se dá pra fazer isso no nosso podcast, mas eu queria que você falasse algumas verdades que ninguém tem coragem de falar pro pessoal que tá começando. Principalmente o empreendedor. Tem vários. Escolhe umas 4 aí. Porque já que você já tem o pessoal, quando apresentou você pra gente, falou, ó, ele é sincero, ele dá pancada lá em cima. Não precisa ser um conteúdo todo, mas a gente gosta muito da verdade, né? Então, não é aquela assim, ó, não vai ser fácil e precisa ter dinheiro. Não é isso, assim. Abre a mente das Por pessoas. um empreendedor, por um empreendedor. especificamente. As pessoas vão tentar enganar o empreendedor, muitas vezes, no seguinte sentido. Como você falou agora, né, Thiago? Não vai ser fácil, não é isso. Dentro de todo um processo, você vai pensar em desistir. Isso vai acontecer. Entendeu? Isso vai acontecer. E por que isso vai acontecer? Porque empreender é solitário. Ok? Tá. Empreender te afasta dos outros. E quando você começa a se afastar dos outros, você sente falta. E você quer que as pessoas se comprometam junto com você. Você quer que as pessoas de verdade comprem a briga com você. Ninguém vai te comprar, é solitário e essa é a hora da vontade de desistir. Então, uma das verdades é, quanto mais você crescer, mais sozinho você vai ficar. Fato. Legal. Isso dói. Tem que saber se tá disposto a encarar. Isso dói. Entendeu? E não é que vão te abandonar, tá? É que a tua visão, ninguém vai comprar como você. No teu negócio. Eu já sofri com isso. Pra caramba. E não é pouco. Não, se as pessoas me apoiassem, isso aqui... Chegou uma hora, e dentro de uma mentoria, um dia eu cheguei pro cara e falei, cara, qual é a sua maior dor? Eu cheguei e falei, porque eu também tenho pessoas que às vezes eu preciso ter a troca. Falei, a minha maior dor é que eu sinto a falta do apoio. Eu queria saber o que eu faço para as pessoas me apoiarem no momento que eu tô mais precisando disso aqui. Ele falou, não vai ter. É sozinho. É solitário. Cara, foi um soco na minha cara, entendeu? Talvez você queria escutar outra coisa, né? Falei, não, calma, vem você aqui, não eu te encontrou. ajudo. Você não encontrou a pessoa certa ainda, não Que é é? aquela validação que todo mundo procura, né? Então, para você que é empresário, empreendedor, vou falar uma coisinha para você. Você vai ficar sozinho. Você vai sentir ali que ninguém entendeu de você, ninguém comprou teu sonho, ninguém comprou mesmo. O sonho é teu. Entendeu? O sonho é teu. Vocês estão aqui hoje completando 1 ano de podcast, né? Deu vontade de desistir? Algumas vezes, né? Algumas vezes. Mas o sonho é de vocês.
vale a pena. Entendeu? Porque toda jornada, ela não dá. Quando você acende o farol do carro no início de uma estrada, você não vê a E jornada às vezes a inteira. gente fica tomando café, né? Faz tempo que a gente não faz isso junto, mas assim, a gente fala assim, pô, mas fulano nem assiste o podcast nosso, tal, não sei o quê, e critica, não tá lá. Que é aquela validação, É pô, a gente fato, quer que todo mundo assista perto da Claro. gente, né, cara? Mas não adianta. Não adianta. O que você escolheu fazer é seguir nisso. Se precisar ajustar a rota, ajustar a jornada, beleza. Mas achar que o mundo vai vir com você te carregando no colo, Verdade. se vocês Legal. encontrarem alguém assim, eu tenho meu contato aí. Você Pode passar, mandar. que eu tô Vamos precisando. dividir em todo mundo Que aqui, você né? vai Tô levar lá pro precisando, palco entendeu? pra ensinar também, Eu né? tô cara? precisando. Legal, Não, muito legal, muito bom. Você é uma delas. Posso fazer a pergunta polêmica? Pode. Pode fazer a pergunta polêmica. Tem uma pergunta polêmica. Temos Tá uma bom. pergunta polêmica. Não, nem é tão polêmica assim. A gente acha que é polêmica fazendo. Só pra gerar um trânsito. Só pra dar, caixinha preta, aquele drama e tal. É que a gente não teve criatividade pra criar um outro quadro. Aí virou Virou a pergunta polêmica. A gente vai falar sobre PNL, tá? Que, embora a PNL seja amplamente usada em treinamentos e desenvolvimento pessoal, alguns críticos a consideram pseudociência, alegando falta de evidências científicas robustas para embasar suas promessas. Como você responde a essas críticas e como a PNL se posiciona hoje em termos de comprovação, então como já está comprovado cientificamente, e como você, junto com o Evoque, faz esse trabalho. Tem várias perguntas, né? Vamos assim, É verdade. Vamos por partes. Existiu um tempo, né? Não tão longínquo Não assim, tão distante. aonde as outras ciências criticaram muito a programação neurolinguística. E quando ela veio distorcida. No Brasil, especificamente, ela veio trazida por Lair Ribeiro e ela veio aplicada às vendas. Então, as pessoas falavam que a PNL era para manipulação. E aí já gerou-se um estigma que com PNL eu manipulo os outros. Isso não existe. Tá? Entendendo de programação neurolinguística, o seu consciente, que as pessoas acham ter consciência, ele não sabe do que está rolando. O teu inconsciente é o que te controla. Então ninguém consegue fazer você fazer alguma coisa que você não queira. Tá. Se você fez alguma coisa, tenha uma certeza, você quer. Você quis, por algum motivinho, mesmo que seja lá dentro. Uma vontadezinha, aquela coisa assim. Deixa eu ver, comprei, tal, fui. Comprei, ai, Então meu ninguém te Deus. manipula, tá? E esse fator fez com que a PNL gerasse desconforto. Tá. E aí o que acontece? Outras ciências, psicologia é uma delas, Uhum. tá? Batia de frente. Quem faz PNL? Porque assim, a pessoa leva uma temporada, tipo série do Netflix, pra fazer a pessoa enxergar a dor dela. A PNL vai, 10 minutos resolveu, nunca mais tem. Tá. A medicina fala que para uma dor de cabeça, enxaqueca, não tem o que fazer. A PNL vai lá e troca. Por quê? Porque existem comprovações, tá? E eu estudei muito os criadores da programação neurolinguística, que são dois americanos, John Grinder e Richard Bandler. Um era programador e o outro trabalhava com linguística, por isso que vem programação neurolinguística. Eles entenderam que através dos modelos de linguagem deles, que são dois, o metamodelo de linguagem e o linguagem ericksoniana, baseado em Milton Erickson, que era um hipnoterapeuta, eu consigo ter o melhor resultado de todo ser humano. A programação neurolinguística, o que descreve ela é a ciência e a arte capaz de eliciar a excelência do ser humano, ou seja, fazer aparecer a excelência. Se eu faço aparecer a excelência das pessoas, eu tenho problema. Porque, cara, como que eu vou fazer todo mundo ficar bem? Então, outras ciências, depende. É a mesma coisa, e eu falo sem dó nenhuma. A indústria farmacêutica não deixa que a gente faça treinamentos assim dentro da corporação dela. Por quê? Porque eles querem vender remédio. Sim. Ponto. É muito fácil você ficar uma vida inteira fazendo um tratamento à base de Assim remédio. como hoje a gente tem tratamentos com ozonoterapia, e eu já fiz uma série de coisas para inflamação, machucados, coisa do tipo, que tu tira assim, a indústria farmacêutica, a medicina hoje está tentando bloquear de todos os jeitos. Por quê? Porque eu tiro o remédio. Tá tirando colágeno pro joelho. É tá tirando- uma dos ramos, né, do Brasil hoje que conduz a nossa economia. Ponto.
Verdades, né? Beleza. Verdades, é isso aí. E é Então, verdade o mesmo. que acontece? Voltando na programação neurolinguística, como que hoje eu, Emerson, né, o meu instituto, né, que é o Instituto Evoque, olha para isso? Comprovando baseado nos resultados, porque contra fatos não tem argumentos. Então, as pessoas têm resultado, mudou, tem isso aqui, cara, tá aqui. Tu vai falar o quê? E as pessoas que falam que é uma pseudo-neurociência, pode botar sentada comigo aqui, porque não conhece dessa ciência. A gente falou disso num episódio do Instituto, né? Uhum. Até a gente ficou brincando com a água, né? Você Uhum. faz a programação, inclusive eu esqueci de fazer ontem, por isso que eu não bati a meta. Eu acho que tem muito a ver com isso. Você ensina seu cérebro Sim. a programar, né? Não sei, vamos falar uma Sim, besteira. a gente se programa pro que quiser. Né? Pro bem e pro mal, né? Eu vou deitar hoje e falo assim, amanhã eu quero acordar às 7 horas da manhã. Bota seu despertador e colocar 7h05. 7 horas você, pau, acorda. É possível fazer tudo isso, tá? Claro que precisa ensinar a fazer algumas coisas. Sim. Né? Não é só eu falando aqui, as pessoas amanhã estão nos vendo aqui, vai fechar os olhinhos, não funcionou. Eu perdi a hora por causa do Edson. Primeiro eu tenho que ter um entendimento, porque toda ciência tem uma base. A neurociência também tem, a PNL também tem. A gente chama isso de pressupostos. E existem essas pressuposições que sustentam essa ciência, os pilares, e eu ensino todos eles primeiro, para depois começar a falar das técnicas. Né? Então Legal. existe uma base. Por que 2 mais 2 é 4? A matemática tem uma série de justificativas para isso. Por que quando eu tenho uma dor de cabeça eu tenho como tratá-la, encontrar a causa e mudar e nunca mais ter? Porque tem uma base que justifica isso. Uma delas é que todo comportamento tem uma intenção positiva. Qualquer comportamento de qualquer pessoa tem uma intenção. Alguém foi lá e matou alguém, tem uma intenção positiva. Tem uma, Não pra quem morreu. uma justificativa, né? Tipo, A PNL chama de intenção positiva. A psicologia chama de ganho secundário. Tá, ok. A PNL chama de intenção positiva. Hoje, essa barreira entre psicologia e PNL diminuiu muito, porque eles entenderam que eles podem aprender também. Assim como a PNL também aprende com outras coisas, tá? Eu não tô levantando uma bandeira de uma é melhor que a outra aqui, não. Muito pelo contrário. Inclusive, eu já falei, né? A neurociência não é uma panaceia que resolve tudo. Mas ela ajuda muitas coisas. Eu já curei, pra mim, disfunções hormonais com técnica de neurociência. Que legal. Minhas, ok? Tá. A programação, ela não é feita só consciente. Ou assim, consciente. só consciente. Por exemplo, você não consegue... uma pessoa inconscientemente, ela não vai se programar pra algo negativo, por exemplo. Não, o inconsciente não deixa. Ah, O tá. inconsciente protege. Não tem como, ninguém vai fazer você fazer nada Não por adianta negativo. estar dormindo, a Natália lá falar, amanhã você vai fazer isso. Amanhã Se for você vai negativo, fazer não. Isso funciona pro positivo. isso. Pro positivo funciona? Pro negativo, não. Mas por que funciona pro positivo e não funciona pro negativo? Porque o inconsciente tem a função de te proteger. Se eu chegar pra você quando você estiver quase dormindo e falar assim, Natália, você vai esquecer o seu nome, você vai esquecer o seu nome. Tá. Seu inconsciente falar, não. Agora, se ela falar assim, amanhã você vai estar mais disposta, você vai estar mais ativa a gerar isso aqui, você vai levantar ativa. Isso funciona. Com criança, isso é maravilhoso. Olha lá, já vai, ó. Olha, vou Olha lá, fazer no Samuel, Samuel vamos já. dormir A hora 8 que ele- horas da A hora noite. que ele tá no sonozinho REM ali, que ele tá ali, sabe, molinho, você senta ali com só comandos positivos. Vai acontecer tudo no dia seguinte. Legal, bacana. Olha lá, você tem que fazer isso. Vamos programar aí o Samuel pra dormir 8 horas Não, da já vou noite. fazer, eu já vou fazer o negócio da água que eu aprendi, programar meu cérebro e agora do Qual Samuel. que é o da água? Eu tô curioso. Né? O da água veio a Clau, né? É. Veio aqui do Instituto e a gente entrou nesse assunto, né? Ela falou assim, você pega a garrafa d'água e fala assim, ó, eu quero bater minha meta 15%, mãe, me ensina como fazer isso, uma técnica, ele vai, pra toma. programar o seu- Aí você programa o cérebro, toda vez que você tomar um copo d'água, ele vai dormir, aí ele vai entender isso e vai começar a fazer a ação, né? Se você fizesse isso com a uva, com amendoim e tal, funciona igual, viu? Ah, é? Porque a programação não tá no que você bebeu. Sim, Tá no que você se programou antes. Entendi. Te explicando o que tá por trás disso. Funciona. A hora que eu acredito naquilo, eu falo, então um golinho de água faz eu... Tá. Melhor. Então a gente entrou nesse assunto. E é super legal fazer essas coisas. Eu sou suspeito. Mas é super legal. Porque as pessoas, elas precisam de alguma coisa pra se apegar, pra fazer. Então, quando Precisa você ser toma físico, né? nesta caneca, cara, o teu dia seguinte é sensacional. Aí você programa seu... Já era. A gente fala que é superstição, mas na verdade é programação neurolinguística. Programação. É programação da tua mente.
Legal. Interessante. Conta um caso pra gente, assim, o mais difícil que você já pegou. O mais, assim, desafiadora. Aquela coisa que você falou, olhou e falou assim, gente do céu, eu quero matar essa pessoa. Ou essa empresa, ou qualquer coisa do gênero. O mais difícil foi... Eu não digo que foi o mais difícil, foi mais impactante, tá? Era uma pessoa que tinha um trauma, ela falou assim... vou contar 2, tá? Tá. A gente adora. Vocês têm tempo? Bastante. Não, o estúdio aqui é 24 horas. É. Ah, então tá tranquilo. O Rogério não tem. Eu tô de boa, esse Ele- fim de semana eu ele tô não bem tem vida tranquilo. social, tá tranquilo. Um dos casos foi o seguinte. Porque a gente, com técnica de neurociência, você trabalha o que a pessoa tá sentindo. Uhum. E essa pessoa, numa formação comigo, ela chegou assim e falou assim, ó, eu preciso cuidar de uma coisa minha, um comportamento meu é que eu não confio em ninguém. E é muito amplo, né? Não confio em ninguém é muita coisa. É muito. Então, beleza. Aí vamos fazer, tem uma técnica que a gente acessa as memórias para saber aonde ela aprendeu a não confiar nos outros. E ali eu reprogramo, tá? E aí ela foi lembrando de situações baseadas na sensação dela. E aí ela chegou um momento aonde o pai dela havia morrido. E qual foi a situação? Ela estava em casa, ela tinha 8 anos de idade. E aí chegou uma pessoa em casa e falou assim, deu a notícia que o pai morreu. E aí aquele conversa tal, e ela ouviu umas conversas meio estranhas, não tinha entendido. E aí separa as crianças tal, mas o pai morreu, tem que se preparar e vai pro velório. E ela ficou triste, lógico, que o pai morreu, tinham matado o pai dela. E quando ela chegou no velório, não tinha só o caixão do pai. Tinha o caixão do pai e o do irmão do lado. Então, não falaram pra ela que o irmão tinha morrido. Ela só descobriu quando ela viu os 2 caixões. Quando ela viu 2 caixões, mas por que tem 2 caixões? É o pai e o irmão. Mas por que não me falaram? Ah, porque quiseram te poupar. Eu não confio mais nas pessoas. Então, como eu ia reprogramar uma cena dessa? Existe uma técnica chamada linha do tempo que a gente consegue mudar essa história. A história ela não vai trazer o pai de volta, nem o filho de volta, ok? Mas dar um significado novo pra isso. Então, foi muito difícil porque, assim, eu faço a pessoa ali acessar a lembrança dela. Acessar essa lembrança, ela já entrou numa dor absurda. Que é a gavetinha que a gente falou no começo, né? Quando ela abriu aquilo, pá, como que eu crio uma coisa boa dentro disso? Imagina você lembrar de uma situação que ela não tinha detalhes. Quer dizer, ela tinha detalhes Do que da ela morte, viveu, mas ela não sabia que aquilo era o que disparava ela não confiar nos outros. E ela tinha que mudar ali. É um trabalho tal, mudou e resolveu na hora, tá? Longo esse tratamento, esse problema? Ah, uns 15 minutos. Esse é mais tá bem longo, assim. Esse é 15 minutos. Esse é mais longuinho. Segundo o meu cliente, tá fora do padrão de treinamento. Esse é mais longo. 15 É uma minutos. técnica, né? Aplicou ali 15, 20 minutos, vivendo a Mas história. demorou pra identificar. Ou não? Isso é o todo, né? Esses 20 minutinhos aí, 15 a 20 minutos é o todo. É o Até ela identificar, entender, ressignificar, mudar Ai, a história e Você tal. não entendeu que é muito rápido? Meu Deus! É muito. Ó, eu falo uma coisa. Ele a mostra a PNL gaveta, você abre a gaveta, ele Você traduz o que tá resolve, ali. rasga o que tá traduz o ruim. que tá ali, ajusta É, e beleza. acabou. Fechou a gaveta e tá E a resolvido. vida Sério que não segue. dá pra comprar você em potinhos? Não dá mesmo? Não dá. Não dá. Poxa! Não dá. Ia resolver tanta coisa. É. E esse foi um caso. E o segundo caso foi uma pessoa que chegou indicada por um amigo nosso e ela foi no escritório e ela chegou e falou assim, a queixa dela é, eu não vivo nenhum momento de felicidade na minha vida. Aí começamos a conversar. E nós ficamos 1 hora conversando, né? Que nem a gente tá aqui pra eu entender, porque primeiro eu preciso entender. Nenhum momento é muito complexo, né? Porque, nenhum momento de Pô, felicidade, você não lembra, não. Gente, me bota um prato de batata na minha frente, de batata frita na minha frente, eu já Ai, fico feliz, e entendeu? coxinha, Então, então. Nossa. Já fico feliz, né? Então, nenhum é difícil, né? Aí ela falou assim, e foi falando, momentos, mas nenhum é muito, né? A gente chama isso de generalização. E aí ela chegou na situação, ela falou assim, não, nenhum. Ela falou assim, quando eu começo a ficar feliz, eu tenho que sair do lugar. Por exemplo, eu fui numa formatura da minha sobrinha. E as pessoas estavam tudo alegre. Quando eu percebi que eu tava ficando alegre, me bate um treco e eu, tive que sair do lugar. Pânico. Tá estranho. E foi falando, não lembro. Então, tá bom. Qual é a sua sensação? A sensação é de uma dor, um aperto no peito. Então, baseado nessa sensação, que na PNL a gente usa muito sensações para isso, vamos identificar onde apareceu isso.
A mesma coisa do case da menina que foi lá na situação da morte do pai e do irmão. Aí foi indo, voltou, ela tinha 5 anos de idade. Ela se lembrou de onde foi a primeira vez que ela sentiu aquilo, tá? É técnica pra isso, aí o exercício também é mais uns 15, 20 minutos, né? Depois que identificou qual é a sensação, a gente vai. Aí ela chegou, o pai dela havia comprado uma chácara, um sítio, e tava o pai, a mãe, ela, a irmã, os tios, na inauguração do sítio. E aí lá todo mundo brincando, no sítio tinha um laguinho, eles estavam nadando e tal, e aí no final de tarde, eles falaram, vamos pra casa, vai tomar um banho e tal, né, pra gente jantar e tal, e ela brincando, criança brincando ali, ela, a irmã, e o pai feliz, que era a realização de um sonho dele. E elas também felizes. Aí ela falou, queria ficar mais um pouco. Aí a irmã falou assim, mas eu quero tomar banho, eu tô com frio. O pai falou, então vai indo tomar banho, daqui a pouco você vai. Fica mais um pouquinho que eu fico com você. E ela ficou no laguinho ali com o pai, brincando, feliz. Aí passou, sei lá, 10 minutinhos, ela falou, eu vou tomar banho. E quando ela chegou pra tomar banho, a irmã tava dentro do banheiro, né, trancada. Ela batia no banheiro, não abria a porta. Ela deu a volta, foi olhar na janela. Quando ela olhou na janela, tudo isso ela se lembrou, tá, gente? Eu tô falando porque ela se lembra. Tudo que vocês viveram na vida tá guardado na memória. Ela deu a volta, quando ela subiu assim pra olhar naquelas escotilhazinhas que abre de janela, ela olhou, a irmã tava caída no chão assim, tudo cheio de sangue do lado. Aí gritou, arrombaram a porta, entraram, a irmã caiu, escorregou, bateu a cabeça na bacia e tava morta ali. O que ela aprendeu nessa hora? Se eu estiver muito feliz, alguém morre. E o que o inconsciente dela aprendeu? Eu não posso ser feliz, senão vai morrer alguém. Mas tudo tem a ver com morte ou tem outros casos? Tem não. outros gatilhos? Esses são os mais pesados, né? Vocês pediram casos impactantes. Teve entendi. caso simples. Teve caso de um amigo meu que ele falou assim, cara, eu não consigo tomar decisão na minha vida. Você fala assim, você quer uva ou você quer a batatinha? Não sei. E ele falou, isso me incomoda. Desde escolher entre uva e batatinha, ou falar assim, você quer abrir uma empresa ou quer fazer uma viagem. Qualquer coisa que eu tenho que decidir, eu não consigo. Beleza, fui fazer o exercício. E aí foi. E aí ele se lembrou da origem. A sensação de não tomada de decisão, sabia qual era, foi. Ele tava no cadeirão, tinha 1 ano de idade, sentadinho no cadeirão pra comer. Aí a mãe falou assim, era uma fruta, eu lembro disso, era uma pera ou uma papinha. Escolhe qual você vai comer primeiro. E deixou no cadeirão. Criança, jogou os 2 pro chão. A mãe virou e falou assim, é assim que você vai fazer? Você nunca vai saber escolher na tua vida. Pronto. Programou na mente. Programou ele ali. Nunca mais tomar decisão. Tá vendo? Tem que agora tomar cuidado que eu falo com o Samuel, né? Tem. Como fala com todo mundo, né? Com todo mundo. Porque depende da emoção, tem significados. Então, aqueles são mais pesados. Então, você falou, se é só morte? Não, qualquer coisa. Que às vezes eu falo, entrou ali no momento de emoção. Legal. Você vai... Quer perguntar outra coisa? Não, eu ia falar que a gente tá caminhando já mais pro fim, né? Tem uma pergunta tem mais uma chegando, pergunta. a produção tá preparando, mas eu sei que você vai ter acho que o episódio vai sair antes, né? Não sei, mas eu também não sei quando que é o curso que você vai fazer. Você tá com um super Tem curso. alguns. Tem alguns que vão sair agora, é isso que a gente tá falando. Eu tenho cursos presenciais, tem alguns tipos, né? Desde formação, tal, tem alguns. Mas eu vou ter um curso que chama-se Evolua ou Morra Tentando. Isso, esse que eu vi. Daí, que tá todo mundo Dia comentando. 19 de outubro. É um dia de muito impacto. E aí você vai lidar com crenças limitantes sobre a parte financeira, porque você foi programado ou reprogramado com dinheiro. Porque as pessoas hoje não sabem lidar com dinheiro. Sim. Né? Não sabe, enfim, de uma forma bem geral. Não sabe. Sobre performance, vai trabalhar com a parte de gerar mais performance, trabalhar a parte sistêmica, constelação sistêmica dentro disso. Então, tudo dentro de um dia, chama-se Evolua ou Morra Tentando, dia 19 de outubro. E ainda tem vaga? Tem vaga. Vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo, em Santo André, no Hotel Hilton, em Santo André. Legal. Todos é um convidados. dia de evento, todos convidados, se tiver interesse. Muito legal. Vai ser uma honra. Legal. E vai ser uma honra ter vocês lá, né? Eu gostei dessa Obrigado, ideia, hein? obrigado. Eu gostei dessa ideia. Se você faz regressão e qual método você utiliza, se sim ou não? Regressão é um nome que a psicologia usa também, né? A PNL chama de outras formas. Então tem uma hipnose terapêutica, que dentro da PNL a gente ensina hipnose também. Hipnose não é aquele mito que as pessoas acham que vai comer Come a cebola e achar que é maçã. Funciona, mas não tem ganho nenhum. É só pra fazer teatro. Depois que você voltar daquilo ali, você tem gosto de cebola na boca. Pronto. Isso é demonstração, não tem ganho.
Então, que método que a gente usa? Acesso às memórias, tá? A partir de sensação e sentimento. De qualquer coisa. A partir de sensação e sentimento, eu vou guiado por ela e tal. Se eu falar assim, ó, lembra do gosto da maçã e começar a fazer você lembrar de momentos que você comeu maçã, você lembra qual foi a primeira vez que você comeu maçã, por exemplo, que é uma sensação. Um gosto. Entendi. Então, a gente usa muito isso, tá? E técnica de respiração. Dentro de um treinamento que não é o Evolua, que é um outro treinamento, chama-se Método Sim, que aí são 3 dias num hotel. Você entra na sexta, sai só no domingo. Aí você vai lidar com raiva, com medo, tristeza, alegria. É uma máquina de lavar de emoções, tá? Ali tem uma... Foi esse treinamento... Que medo. Que eu me livrei do maior medo que eu tinha. Que aí, por uma técnica de respiração, a gente acessa todas as memórias também. E aí eu conduzo todas as pessoas a lembrar, inclusive, da vida intrauterina. Tudo que viveu dentro da barriga da mamãe. Caramba. Legal. Não, mas eu não vou lembrar. Vai lembrar, porque a menos que for um extraterrestre, esteve lá. Se esteve na barriga da mamãe, vai lembrar. E tem aquele medo, até a pessoa que comprou e tá disposto, mas tem aquele medo, eu não vou fazer e tal. Tem aquele pessoal que fica inseguro Depois que ou você sai lá dentro, não. não? Uma coisa que eu ouço muito... as Ele pessoas usa o falam assim, machado, lembra? É, tem um É machado machado. dele. não, porque assim, ela começa a viver e ela começa a entender que não precisa ter medo. Você não vai encontrar uma coisa diferente do que você já viveu. Então, aí começa cada vez a se entregar mais. Tanto que não é essa dinâmica, não é a primeira. Tá, claro. Tá. Você vai preparando, Então, vai programando eles, né? Vai alisando, né? Entendeu? Aí vai... Machado Só que assim, afinal. o que eu ouço muito das pessoas, eu não tô preparado pro treinamento. Isso eu ouço muito. E o que eu respondo? Você não precisa estar preparado. Quem tem que estar preparado sou eu que vou dar o treinamento. Você só tem que ir. Pronto. Tá disposto a participar. Eu acho muito engraçado que as pessoas... Eu não tô preparado. Eu falo, mas você vai dar É treinamento? você que vai dar? Você vai você dar que vai dar palestra? Você não ensaiou? Não, então só vai. Só Não, vai. Deixa o só resto vai. comigo e com a equipe que tá tudo tranquilo. E esse treinamento é super pesado? As pessoas... Não. É tranquilo? Tranquilo. Já tive pessoas de 89 anos fazendo. Entendi. Esse treinamento só pode ser a partir de uns 15 anos. Tá. Também tem que ter alguma coisa pra lembrar, né? O Evolua não, né? O Evolua de um dia, no último teve teve uma menina de 14 anos, o meu sobrinho tava lá. O meu sobrinho desde pequenininho, ele vê os treinamentos e falou, tio, eu quero estar no curso. E aí falou, não, vou te segurar, vou te segurar. Mas agora ele já tá fazendo alguns. Ele tá com 15 anos, já tá fazendo. Legal. Legal. E o Evolua realmente é um tipo, vamos lá, vamos mudar, vamos descobrir onde a gente tá e... E as pessoas acham que vai ser só um diazinho de, assim, vai ser só umas palestrinhas. Só um passeio ali. Não tinha nada pra fazer, vamos lá Não. passear. Elas vão quebrar uma flecha no pescoço, não vou contar. Spoiler. Gente, que curiosa que eu fiquei. Andar na brasa não é esse daí. Esse não. Andar na brasa chama-se atitude. Ah, Aí anda na brasa e... E você faz também? Faço. Vou fazer agora no final do mês em Porto Alegre, um outro em parceria que a gente faz, chama-se Extreme. Esse anda na brasa, anda no vidro, faz algumas coisas. que legal. Aqui a gente faz andando na brasa, saltando de paraquedas, faz algumas coisas. Meu Deus. Nossa, Acho é. que eu... É. Não. Esse daí de legal, um dia não vai ter nada disso, né? Só a Não, flecha, não. só, né? Então, É bem Não, tranquilo. alguma coisa vai ter, que ele Alguma não coisa quer vai dar spoiler. Pô, Emerson, É bem de boa. que papo gostoso, cara. É. Conta como é que a gente descobre seus cursos. Quais são suas redes sociais, seu site? Tudo A maioria das coisas acontece na minha rede social mesmo, né? @EmersonVamondes. Tá? Ali tem muitas coisas. Tem o do Instituto Evoque, @Instituto Evoque. Tá? Ali também tem. Mas muito ali tem os contatos. E aí informações são colocadas ali também. E outras divulgações, pode mandar contato. Eu respondo, a equipe responde. Vai ser uma honra. Que demais. Que Incrível, massa, hein? eu adorei. Também gostei. Você gosta Eu gosto dessa dessas coisa? coisas. Ele vai... Yeah. Eu até eu gosto que também. ele é meu perfil, ele briga com o cliente. Eu gosto de brigar Não com brigo, o cara, não gosto de briga. Eu só falo o que o cliente não quer ouvir. cliente. Exatamente. Só que atrapalha a vida dele. Eu falo o seguinte, que eu vou começar um treinamento, eu falo o seguinte, sabe o que eu vim fazer aqui? Te incomodar. Aí as pessoas falam, com o quê? Com a verdade. Aí as pessoas falam, que verdade? A verdade que você sabe e não quer encarar ela pra fazer mudanças. Bom, você já sabe. A pessoa fala, eu não sei onde pega. Sabe. Só não quer encarar. Tá vendo? É só isso.
Muito Simples. bom. Simples. Só que você toma uma porrada, mas é É. simples. Maravilhoso, que papo, né? Muito bom, muito bom. Infelizmente a gente tem que encerrar, porque, né, daqui a pouco é sábado. Já porque senão aconteceu a gente- muita coisa hoje, né, nesse estúdio, né, É, cara? mas a gente ficaria aqui. Ah, eu tô muito grato de estar aqui, de ter sido convidado e fiquei sabendo que vocês estavam com expectativas, agora frustrei, mas tá tudo bem. Imagina, foi maravilhoso, você não ótimo, tem noção, foi ótimo. muito legal. Você ganhou Gente, 2 mangas, tá, cara? Duas mangas, É, tem você direito a pode manga. pegar 2 mangas na saída ali, você pode levar 2 mangas, cara. Show. Acho que a gente queria agradecer. Agradecer, né? Na verdade, assim, a gente criou sim expectativas pela sua carreira que a gente viu. Muitas pessoas falam muito bem de você, parabéns. Obrigado. E a gente cria uma expectativa, né? Porque Sim. a gente ainda tem aquele pensamento que nós somos pequenos, Nada, gente. que um convidado com peso igual o seu não ia chegar até a nossa Eu tô cadeira. emagrecendo. Tá, exatamente. Então, Juro, vocês vão ver. Eu vou voltar aqui. Vocês vão ver. Então a se- gente Ah, ainda que tem essa demais. programação na nossa cabeça. Então, por isso que a gente também ficou ansioso para esse momento, assim. E posso falar por mim. É, eu também. Somou bastante pra mim, assim. Foi Não, é muito uma legal. honra e me sinto também lisonjeado de poder somar, de ver essa história e esse sou eu, sabe? Não tem diferença, não faço diferenciação. Isso eu aprendi lá atrás com meu avô. Não E tem você- ninguém que é maior, ninguém que é E você chegou menor. num dia que sofremos Entendeu? uma homenagem, né? Foi um dia Uhum. muito Sofremos, especial, né, cara? sofremos uma homenagem. Foi bem Que isso, legal. Então a É, gente já tava meio impactado, já né? tava Você meio impactado, mexeu um pouquinho sim. mais, então... Contem comigo, o que precisarem, vai ser uma honra Não, poder somar. Nos veremos muito mais ainda, É, porque vamos participar de treinamento, você vai voltar aqui e a gente vai Vamos. fazer mais muita coisa ainda. E Fechado. se tiver indicações pra trazer aqui, a gente agradece. É né? Claro. isso aí. Tá Pode bom? deixar. Muito Então, obrigada. muito obrigado. Obrigado. Elvis. Obrigada, vocês. gente. Super Obrigado. papo. Calma. Muito obrigada e até a próxima Até a quarta. próxima semana, hein? Tchau. Não precisava ter chutado. Eu ia chutar. Compartilha. Não. Não, porque eu vou compartilhar no YouTube. Gente, que legal. Nossa, Foi adorei. Adorei. Achei Não muito sei se era o que vocês legal. esperavam. Você tem mais Eu tô de podcast boa, aqui. gente. Eu tô só respondendo. Você que... mas Você- 1h30? Foi? Eu tô só Gente. respondendo. Quando o pessoal vai conhece outros podcasts, fala, mas o que você achou? A gente foi tá muito ruim. indo bem ou não? Não, vocês super de boa aqui. Estão de boa. Fica à vontade, você deixa à vontade. Acho que esse é o segredo. O grande ponto do podcast que eu vejo as pessoas fazendo ou falando, tinha medo ao podcast. Cara, o podcast tem que ser natural. É. O mais natural é o mais tranquilo. Então, ali, conversando, fazendo, e tipo... Nossa, mas muito legal. Muito Vocês legal. gostaram? Eu adorei. Eu vou participar desse treinamento. Cara, então. é que na minha cabeça, se começa a vir coisa aqui, que vocês não têm noção, né? Que eu não É podia muita contar algumas história, aqui, né? é muito. Então, eu pensei, deve ter um monte que você não É pode muito. contar. Ixi. Nunca agrediu ninguém mesmo? Nessa última turma em Balneário Nunca Camboriú, levou um soco, né? Agredir Não. é outra coisa. vou Levar contar um soco. negócio pra vocês. Acabou, né? Já fechou? Já. Porque ele fica. Já. Não, porque ele não fecha, você não sabe. Ele olha lá, ele não fecha. Ele fica. Não, mas fica. isso não pode sair, né? Porque é recente, então, pelo amor de porque Deus. tem que Eu vou parar. para, porque Ainda bem que é a senão. Natália que corta. Então, mas é que